Pensilvânia, início dos anos 70. A pequena cidade de West Pittston era o retrato fiel do sonho americano de classe média baixa. Ruas arborizadas, vizinhos que se conheciam pelo nome e uma rotina ditada pelo trabalho nas indústrias locais e pela vida religiosa. Era um lugar onde o silêncio não era uma ausência de som, mas uma garantia de paz. Foi para este cenário que Jack e Janet Smurl trouxeram sua família. Eles não buscavam aventuras ou notoriedade, buscavam um teto sólido, um lugar onde suas filhas pudessem crescer com segurança e onde pudessem cuidar dos pais de Jack, John e Mary, que dividiam a casa com eles. A motivação era a mais humana possível, a busca por um porto seguro em um mundo que lá fora começava a parecer cada vez mais instável. A América daquela época estava mudando. A Guerra do Vietnã deixava cicatrizes profundas na psique nacional e a confiança nas autoridades estava em declínio. Talvez por isso o interesse pelo inexplicável estivesse em alta. Filmes como O Exorcista capturavam a imaginação do público, trazendo o medo do sobrenatural para dentro do cotidiano. Mas para os Smurl, o medo não era uma ficção projetada em uma tela de cinema. Era algo que começava a se manifestar nas frestas de sua própria casa. Uma estrutura de madeira de 2 andares que parecia, à primeira vista, o lugar perfeito para uma família multigeracional. A casa, localizada na Chase Street, era uma construção típica da região, com um porão de pedra e um sótão que acumulava o calor do verão. Nos primeiros meses, a casa na Chase Street parecia apenas uma construção antiga com suas idiosincrasias. Jack, um homem prático, veterano da marinha e funcionário de uma empresa de utilidade pública, atribuía os pequenos estalos noturnos ao assentamento da fundação ou às mudanças de temperatura que faziam a madeira expandir e contrair. Janet, ocupada com as tarefas domésticas e a criação das filhas, não dava importância aos objetos que pareciam mudar de lugar. Eu devo ter colocado isso em outro canto. Ela pensava enquanto procurava por suas chaves ou por um utensílio de cozinha. Era a lógica da sanidade tentando se impor sobre o estranho. Mas a estranheza não respeitava a lógica, e o que começou como um incômodo sutil logo se transformou em uma presença palpável que parecia ter vontade própria. As batidas começaram a ficar mais fortes. Não eram mais estalos aleatórios, mas pancadas rítmicas, deliberadas, que pareciam vir de dentro das paredes de madeira, como se algo estivesse tentando se comunicar, ou pior, tentando sair. Jack passava noites em claro, percorrendo os corredores com uma lanterna, tentando encontrar o invasor que nunca estava lá. Ele verificava as trancas, as janelas, o porão úmido, nada. O silêncio que se seguia às batidas era mais perturbador do que o próprio barulho. Era um silêncio expectante, denso, como se a casa estivesse prendendo a respiração, observando cada movimento de Jack com uma curiosidade fria e predatória. A vizinhança, alheia ao que ocorria dentro daquelas paredes, continuava sua vida pacata, o que aumentava a sensação de isolamento da família. Com o passar do tempo, a manifestação física tornou-se impossível de ignorar, mesmo para o mais cético dos observadores. A televisão da sala, um aparelho pesado e de tecnologia simples, ligava-se sozinha no meio da noite, sempre no volume máximo. O chiado da estática preenchia a casa, um som branco e agressivo que despertava a todos em um estado de choque. Quando Jack chegava à sala para desligá-la, sentia um frio intenso, uma queda de temperatura que não fazia sentido para uma noite de verão na Pensilvânia. Não era apenas o ar gelado, era uma sensação de vazio térmico, um vácuo de calor que parecia emanar de um ponto específico no centro do cômodo. As luzes piscavam em padrões irregulares, e o rádio emitia vozes distorcidas que pareciam falar em uma língua que ninguém conseguia identificar. As tensões dentro da família começaram a aflorar de maneira alarmante. Não eram brigas por motivos comuns como dinheiro ou tarefas domésticas, mas uma irritabilidade nascida do cansaço crônico e do medo constante. As crianças começaram a ter pesadelos recorrentes, descrevendo figuras sombrias, sem rosto, que permaneciam nos cantos de seus quartos, apenas observando,
Janet tentava manter a aparência de normalidade para proteger as filhas, mas o tremor em suas mãos ao servir o jantar e o olhar perdido em direção aos corredores vazios denunciavam seu estado de nervos. A casa, que deveria ser o refúgio da família, estava se tornando sua prisão psicológica, um lugar onde a privacidade era um conceito morto. A convivência com os pais de Jack também se tornou tensa, pois os idosos, mais vulneráveis, sentiam a presença de forma ainda mais opressiva. O odor foi o próximo estágio da invasão, e talvez o mais degradante. Começou como um cheiro leve de algo estragado, talvez um animal pequeno que tivesse morrido sob o assoalho. Jack, sempre disposto a resolver os problemas da casa, chegou a remover algumas tábuas e inspecionar os vãos entre as paredes, mas não encontrou nada além de poeira antiga e terra seca. O cheiro, no entanto, evoluiu para algo muito mais sinistro, um odor sulfuroso, pesado, que lembrava ovos podres misturados com carne em decomposição e esgoto. Ele surgia do nada, impregnava as cortinas, as roupas e até o cabelo dos moradores e depois desaparecia em questão de segundos, sem deixar rastro físico. Era uma agressão sensorial que parecia projetada para causar náusea, humilhação e um desespero profundo, minando a resistência psicológica de todos. A motivação da família para permanecer na casa, apesar do horror crescente, era uma mistura trágica de necessidade financeira e apego emocional. Eles haviam investido cada centavo de suas economias naquele imóvel. Na economia instável da década de 70, mudar-se não era uma opção simples. Era admitir a derrota financeira e enfrentar a possibilidade de não ter para onde ir. Além disso, havia a negação, esse mecanismo humano tão poderoso. Eles queriam acreditar que aquilo passaria, que era uma fase passageira da casa, ou que havia uma explicação racional, como gases do pântano ou uma falha geológica, que eles ainda não haviam descoberto. Eles pintaram as paredes, trocaram móveis, tentaram limpar o ambiente fisicamente, mas a mancha que habitava a casa não era feita de sujeira. Os relatos de Jack tornaram-se cada vez mais perturbadores e difíceis de processar. Ele afirmava que em certas noites sentia uma pressão física esmagadora sobre seu corpo enquanto tentava dormir, como se mãos invisíveis e gélidas o estivessem prendendo ao colchão, impedindo-o de gritar ou se mover. Janet relatava ter visto vultos altos e magros atravessando os corredores em plena luz do dia, sombras que eram mais escuras do que qualquer sombra natural. A sensação de estar sendo observado tornou-se uma constante opressiva. Não importava onde estivessem na casa, mesmo no banheiro ou no quarto, havia sempre a percepção de um olhar fixo, frio e desprovido de qualquer rastro de humanidade. Era como viver em um aquário, sendo observado por algo que não pertencia ao nosso mundo, algo que estudava suas fraquezas. A busca por ajuda foi um processo lento, marcado pela vergonha e pelo medo do ridículo. Primeiro, tentaram a igreja local, buscando o conforto da fé que sempre o sustentara. O padre visitou a casa, ouviu os relatos com uma mistura de ceticismo profissional e uma preocupação pastoral genuína. Ele realizou bênçãos simples, espalhou água benta pelos cômodos e recitou orações de proteção. Por alguns dias, parecia haver uma trégua, um silêncio, que trazia uma esperança frágil, mas a resposta da entidade foi rápida e violenta. As manifestações voltaram com uma força renovada, como se os rituais religiosos tivessem apenas servido para desafiar e enfurecer o que quer que estivesse ali. Objetos pesados eram lançados através dos cômodos com força letal, e os ruídos noturnos tornaram-se gritos abafados e risadas escarnificantes que pareciam vir do próprio solo sob a casa. A ciência também falhou miseravelmente com os Smurl. Técnicos de som, eletricistas e até engenheiros foram contratados para monitorar a casa. Eles instalaram equipamentos sensíveis, buscando frequências de rádio, flutuações eletromagnéticas ou vibrações infrassônicas que pudessem explicar os fenômenos. Encontraram algumas anomalias menores, picos de energia sem causa aparente, mas nada que justificasse a escala ou a natureza inteligente do que a família vivenciava. Psicólogos que entrevistaram os Smurl notaram o alto nível de estresse pós-traumático, mas não encontraram evidências de psicose, esquizofrenia ou alucinações coordenadas.
A família parecia perfeitamente sã, composta por pessoas comuns e trabalhadoras, apenas aterrorizadas por uma realidade que desafiava todos os manuais de psiquiatria. Eles eram pessoas comuns em uma situação extraordinária. Foi nesse cenário de isolamento absoluto e desespero que Ed e Lorraine Warren entraram na história. Naquela época, os Warren já eram figuras lendárias e controversas no circuito paranormal americano. Eles trouxeram consigo uma aura de autoridade sombria e uma terminologia que deu nome ao medo inominável dos Smurl. Para os Warren, após dias de observação e o uso de suas próprias sensibilidades, não se tratava de um simples fantasma ou de um poltergeist comum. Era um caso clássico de infestação demoníaca. Eles afirmavam que a energia negativa acumulada na história do local, somada às tensões emocionais inerentes a uma família grande vivendo sob o mesmo teto, havia aberto um portal, uma brecha, para entidades malévolas que buscavam destruir a unidade familiar. A presença dos Warren trouxe um alívio temporário, mas também atraiu uma atenção que a família não estava preparada para lidar. A chegada dos Warren transformou o caso Smurl em um fenômeno de massa. O que era um sofrimento privado, vivido entre quatro paredes, tornou-se propriedade pública e combustível para o debate nacional. A imprensa da época, sempre em busca de histórias que desafiassem a lógica e vendessem jornais, abraçou o caso com um entusiasmo quase predatório. West Pittston, a cidadezinha que prezava pelo seu anonimato, foi subitamente invadida por caminhões de transmissão via satélite, repórteres de tabloides sensacionalistas e milhares de curiosos vindos de todos os cantos do país. A casa na Chase Street tornou-se o epicentro de um circo midiático, onde a verdade era a primeira vítima. Os vizinhos, antes silenciosos, começaram a dar entrevistas, alguns apoiando a família, outros reclamando do barulho e da confusão. A repercussão foi devastadora para a privacidade e a dignidade da família. Jack e Janet eram seguidos por fotógrafos sempre que saíam para comprar pão ou levar as filhas à escola. Suas vidas foram dissecadas em programas de auditório e colunas de fofoca. A opinião pública dividiu-se de forma agressiva e muitas vezes cruel. Para uma parcela da população, os Smurl eram heróis modernos, pessoas comuns enfrentando o mal absoluto com uma coragem admirável. Para outros, eram charlatões astutos, aproveitadores que haviam inventado uma história fantástica para conseguir um contrato de livro ou uma adaptação cinematográfica em Hollywood. Especialistas céticos e mágicos profissionais apareciam em programas de televisão para ridicularizar os relatos, sugerindo que tudo não passava de truques baratos, fiação defeituosa ou uma histeria coletiva alimentada pela presença carismática e sugestiva dos Warren. A família estava sendo atacada por dois lados, pelo invisível dentro de casa e pelo visível fora dela. Dentro da casa, longe das câmeras, a situação atingiu o ponto de ruptura absoluta. As manifestações não eram mais apenas ruídos, cheiros ou vultos. Elas haviam se tornado ataques físicos, diretos e violentos. Jack relatava ter sido empurrado escada abaixo por mãos invisíveis com força suficiente para causar lesões sérias. Janet afirmava ter sido arrastada pelo chão do quarto durante a noite, enquanto uma voz gutural sussurrava obscenidades em seu ouvido. A violência escalava dia após dia, e a sensação de perigo iminente era como uma névoa espessa que ninguém conseguia dissipar. A família vivia em um estado de alerta constante, um modo de sobrevivência que os impedia de comer ou dormir adequadamente. Eles dormiam todos juntos na sala, com as luzes acesas e bíblias abertas, esperando pelo próximo ataque que sabiam que viria. A casa havia deixado de ser um lar para se tornar um organismo hostil, um predador determinado a expulsá-los ou destruí-los de dentro para fora. As filhas do casal, traumatizadas, mal conseguiam frequentar a escola, e a saúde dos pais de Jack deteriorava-se rapidamente sob o peso do estresse. As motivações da família para ficar, que antes eram baseadas na esperança e na economia, haviam se esgotado completamente. O custo emocional, físico e psicológico superava qualquer valor material que a casa pudesse ter. Eles tentaram um último exorcismo, uma tentativa desesperada de limpar o local
com a ajuda de clérigos mais experientes indicados pelos Warren. A cerimônia foi descrita como um campo de batalha espiritual, com ruídos ensurdecedores e uma queda de temperatura que fez o hálito dos presentes congelar no ar. Mas, quando o ritual terminou, a sensação de opressão permaneceu. A entidade não havia sido expulsa. Ela havia apenas se recolhido para as sombras, esperando o momento de atacar novamente. Em meados dos anos 80, após mais de uma década de uma convivência forçada e traumática com o inexplicável, os Smurl finalmente tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Eles abandonaram a casa. Eles deixaram para trás não apenas o imóvel, mas grande parte de sua história e de seus pertences, fugindo para outra cidade sob nomes falsos, buscando o anonimato e a paz que lhes fora roubada de forma tão violenta. O que aconteceu depois da partida dos Smurl é o que mais intriga e divide os pesquisadores do caso até hoje. Assim que a família cruzou o umbral da porta pela última vez, os fenômenos pararam de forma abrupta e total. Os novos moradores da casa na Chase Street, que compraram o imóvel por um preço significativamente reduzido devido à sua fama sinistra, nunca relataram absolutamente nada fora do comum. Para eles, a casa era apenas uma casa, silenciosa, sólida, um pouco antiga, mas perfeitamente normal e acolhedora. Isso serviu como combustível final para as teorias dos céticos. Se a casa era realmente assombrada por demônios, por que os novos moradores, que não tinham nenhuma ligação com os Smurl, não sentiam nada? A resposta dos Warren era que a entidade não estava ligada apenas ao espaço físico, mas à energia da família Smurl, perseguindo-os ou tendo sido alimentada por eles. A resposta dos céticos, mais fria e direta, era que a assombração nunca existiu fora das mentes sugestionáveis e estressadas de Jack, Janet e seus parentes. Eles apontavam para o fato de que, longe da pressão da mídia e do ambiente carregado da Chase Street, a família conseguiu reconstruir sua vida em relativo silêncio. A história dos Smurl permanece como um dos capítulos mais sombrios, complexos e debatidos da parapsicologia e da cultura popular americana. Ela levanta questões profundas e desconfortáveis sobre a natureza da percepção humana, a fragilidade da nossa sanidade e os limites da nossa realidade consensual. Teria a família Smurl realmente compartilhado seu cotidiano com forças demoníacas por mais de 10 anos, em um dos casos de poltergeist mais documentados da história? Ou teriam eles sido as vítimas trágicas de uma tempestade perfeita, composta por estresse psicológico extremo, uma dinâmica familiar complexa e uma mídia sedenta por escândalos que amplificou cada pequeno ruído até transformá-lo em um monstro? A verdade talvez esteja em algum lugar no meio, em uma zona cinzenta onde a mente humana e o desconhecido se encontram e se confundem. Independentemente da verdade metafísica por trás dos fenômenos, o impacto humano na vida real daquelas pessoas foi inegável e devastador. Eles perderam sua casa, suas economias, sua privacidade e, em muitos aspectos, sua credibilidade diante do mundo inteiro. Foram rotulados, perseguidos e ridicularizados. O caso Smurl não é apenas uma história de fantasmas para ser contada em volta de uma fogueira. É uma crônica sobre como o inexplicável, seja ele real ou imaginário, tem o poder de destruir a estrutura fundamental de uma vida comum e digna. A família Smurl nunca buscou a fama que recebeu. Eles foram arrastados para ela por uma série de eventos que não conseguiram controlar. Hoje, a casa em West Pittston ainda está lá, no mesmo lugar, na mesma rua. Ela não parece sinistra para quem passa por ela em um dia ensolarado. Não há nada em sua fachada de madeira, em suas janelas ou em seu pequeno jardim que sugira o caos absoluto e o terror que outrora abrigou. Ela é apenas mais uma casa em uma rua tranquila da Pensilvânia, integrada à paisagem urbana como se nada tivesse acontecido. Mas, para quem conhece a história, para quem leu os relatos e ouviu as gravações da época, cada janela parece um olho fechado, guardando segredos que talvez a humanidade nunca deva compreender totalmente. A narrativa objetiva nos diz que os fatos são inconclusivos e que as provas físicas são inexistentes.
A narrativa humana, no entanto, nos diz que o medo sentido por Jack, Janet e suas filhas foi real o suficiente para alterar o curso de suas existências para sempre. No final, a história dos Smurl nos deixa com uma inquietude persistente que não pode ser facilmente descartada com uma explicação lógica. Ela nos lembra que, por trás da fachada de normalidade das nossas vidas, por trás do conforto das nossas rotinas, podem existir abismos de desconhecido que preferimos ignorar. E que às vezes o maior horror não é o que está escondido nas sombras profundas, mas a absoluta impossibilidade de convencer o resto do mundo de que o que você está vivenciando, sentindo e vendo é de fato a solidão de não ser acreditado, é talvez o fantasma mais persistente de todos. A casa permanece em silêncio, um silêncio que para os atuais moradores é sinônimo de paz e segurança. Mas para a história, é um silêncio que carrega o eco distante de batidas violentas nas paredes, o cheiro persistente de enxofre e o grito silencioso de uma família que só queria um lugar seguro para chamar de lar. E talvez, em algum lugar profundo daquelas fundações, em uma dimensão que a ciência ainda não mapeou, algo ainda esteja lá, esperando, observando com paciência infinita, pronto para reagir à próxima grande tensão emocional que ousar cruzar seu caminho. A energia de uma casa não se apaga apenas com uma nova camada de tinta. A história de West Pittston é um lembrete sombrio de que a nossa realidade é uma construção muito mais frágil do que gostamos de admitir. E que às vezes, as paredes finas de uma casa comum são a única e precária barreira que nos separa de um desconhecido que não tem nome, não tem rosto, mas que possui toda a paciência do tempo para nos lembrar da nossa própria vulnerabilidade. O caso Smurl termina não com uma resposta definitiva, mas com um aviso silencioso que ecoa através das décadas. Nem tudo que habita uma casa pode ser visto, e nem tudo que é sentido pode ser explicado pela razão. A história deles é um testemunho da resistência humana diante do incompreensível e um lembrete de que às vezes o silêncio de uma casa comum é a coisa mais assustadora de todas.